Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal História com Justino e adivinhe só, eu sou o Justino. Lá para o final do século XV, um mundo em transformação testemunhava o despertar de uma era de descobertas e expansões. Portugal e Espanha, duas potências marítimas em ascensão, buscavam ampliar seus impérios além-mar, ansiosas por explorar novos horizontes e rotas comerciais. Nesse contexto de efervescência e rivalidade, surge um dos marcos mais significativos da história das grandes navegações, o Tratado de Tordesilhas. Este acordo, assinado em 1494, delineou os destinos de vastos territórios e estabeleceu os limites das esferas de influência portuguesa e espanhola em um mundo ainda desconhecido. Neste vídeo, mergulharemos nas origens, nas negociações e nas consequências desse tratado que moldou os rumos da colonização e da geopolítica global. Prepare-se para desvendar os segredos e as intrigas por trás do Tratado de Tordesilhas, um marco fundamental na história da humanidade. Antecedentes e motivações. No alvorecer do século XV, Portugal emergia como uma potência naval determinada a expandir seus domínios para além das fronteiras europeias. Sob o comando de navegadores audaciosos como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, os portugueses desbravaram os mares desconhecidos, buscando rotas comerciais para as riquezas do Oriente. Enquanto isso, a Espanha, com o patrocínio dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, embarcavam em sua própria jornada de descobrimentos, ansiosa por conquistar novas terras e espalhar a fé cristã. À medida que as explorações marítimas avançavam, surgia um dilema urgente: como dividir os vastos territórios descobertos entre Portugal e Espanha sem desencadear conflitos e disputas territoriais? A necessidade de estabelecer limites claros entre as áreas de influência de dois reinos ibéricos tornou-se cada vez mais evidente, impulsionada pela ambição de explorar as riquezas das novas terras e consolidar o poderio colonial. Dessa forma, os antecedentes do Tratado de Tordesilhas residem na busca por uma solução diplomática que conciliasse os interesses expansionistas de Portugal e Espanha ao mesmo tempo em que respeitasse as hierarquias religiosas e políticas da época. Esse contexto de competição e rivalidade marcou o cenário que culminaria na assinatura do tratado, redefinindo os rumos da exploração e colonização do Novo Mundo. O processo de negociação. O processo de negociação que culminou no Tratado de Tordesilhas foi marcado por intensas deliberações diplomáticas entre representantes de Portugal e Espanha, mediadas pela figura do Papa Alexandre VI. As discussões foram motivadas pela necessidade imediata de estabelecer fronteiras claras entre as áreas de influência dos dois países, diante das crescentes descobertas de novas terras além-mar. No ano de 1493, o Papa Alexandre VI emitiu a Bula Intercoetera, que concedia aos monarcas ibéricos o direito de explorar e colonizar terras ainda não reivindicadas por outros governantes cristãos. Contudo, a bula não definia os limites precisos das áreas de exploração de Portugal e Espanha, o que gerou um impasse e a necessidade de um acordo complementar. Assim, em 1494, representantes dos dois países se reuniram na cidade espanhola de Tordesilhas para negociar os termos do tratado. A linha divisória entre as esferas de influência de Portugal e Espanha foi estabelecida a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividindo o mundo conhecido em duas partes.
como Portugal, responsável pela exploração das terras a leste da linha, e a Espanha, encarregada das terras a oeste. Apesar das complexidades e das disputas territoriais envolvidas, as negociações resultaram em um acordo que, embora não fosse perfeito, representava um compromisso viável para ambos os países. O documento foi ratificado e assinado em 7 de junho de 1494, se tornando um marco histórico nas relações internacionais e na colonização das Américas. Consequências e legado. Uma das principais consequências do tratado foi a consolidação do domínio português sobre as terras que viriam a se tornar o Brasil. Ao explorar as terras a leste da linha estabelecida, Portugal encontrou vastas riquezas naturais e estabeleceu uma colônia que se tornaria fundamental para a sua economia e para o comércio transatlântico de escravos e produtos tropicais. Já para a Espanha, o tratado abriu caminho para a exploração e conquista de vastos territórios na América Latina, incluindo o México, Peru e partes da América do Norte. A divisão do continente entre os dois impérios contribuiu para a disseminação da cultura e da língua espanhola na região, deixando um legado cultural e linguístico que perdura até os dias de hoje. Além disso, o Tratado de Tordesilhas estabeleceu um precedente importante para a resolução de disputas territoriais e definição de fronteiras entre nações soberanas. Embora não tenha sido capaz de evitar conflitos e rivalidades no Novo Mundo, o tratado representou um marco na história das relações internacionais e na concepção do mundo como o conhecemos hoje. Entretanto, Portugal descumpriu o tratado e começou a dominar terras a oeste, principalmente devido à descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 1500. Alguns anos depois de Cabral aportar nas terras brasileiras, Portugal percebeu o imenso potencial econômico e estratégico da região, que não estava incluída na esfera de influência estabelecida pelo tratado. Assim, Portugal decidiu explorar e colonizar o Brasil, ignorando as determinações do Tratado de Tordesilhas. Existem algumas razões que explicam por que Portugal agiu dessa forma. A primeira, o desconhecimento das terras. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, as terras além-mar eram amplamente desconhecidas. A descoberta do Brasil por Cabral representou uma surpresa para Portugal, que viu no novo território uma oportunidade de expandir o seu império. Segunda, interesses econômicos e estratégicos. O Brasil oferecia vastos recursos naturais como o pau-brasil, ouro e uma terra fértil propícia para a agricultura. Além disso, sua localização estratégica no Atlântico Sul permitia o estabelecimento de rotas comerciais lucrativas. Terceira, a fraqueza dos tratados internacionais. Na época, os tratados internacionais não tinham a mesma força e aplicação que tem hoje. A competição entre as potências europeias pela conquista de novos territórios muitas vezes prevalecia sobre os acordos diplomáticos. Quarta, a falta de fiscalização e consequências. Na prática, não havia uma autoridade internacional capaz de fiscalizar e punir o descumprimento do Tratado de Tordesilhas. Dessa forma, Portugal se sentiu livre para explorar e colonizar o Brasil sem grandes represálias. Esses fatores contribuíram para que Portugal ignorasse as delimitações estabelecidas pelo tratado e consolidasse sua presença no Novo Mundo, dando início a uma história de colonização e exploração que moldaria o destino do Brasil e de toda a América Portuguesa. E bom, este foi o nosso vídeo sobre o Tratado de Tordesilhas e não se esqueça de curtir e comentar. Caso não tenha ideia do que comentar, digita aí aula de história que vai me ajudar bastante. Já se inscreve caso não seja inscrito, porque aqui você aprende história de maneira clara e objetiva. Um forte abraço e até a próxima!